Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever. Eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Nós vamos utilizar a função SomaCs para resolver um problema da nossa planilha do Campeonato Brasileiro. Exatamente essa coluna aqui, gente. Vou marcar para você ver. Nós temos que criar parte da pontuação da planilha. Eu apaguei de propósito e nós vamos criar juntos. Então eu vou te mostrar como que eu resolvi essa coluna, que fórmulas eu utilizei. É muito legal, fica até o fim do vídeo, você vai gostar. Antes de começar, te convido a fazer duas coisas importantes. Desce aqui na descrição e baixe todas as nossas planilhas suportes para você praticar, vai fazer toda a diferença. A outra coisa importante é ir até o nosso site e conhecer os cursos online disponíveis. São centenas de alunos matriculados com ótimas classificações, todos na plataforma Udemy, uma das maiores do mundo. E agora, sem enrolação, vamos criar a coluna de pontos da planilha de Campeonato Brasileiro 2020. Bora para a tela. Então essa aqui é a atualização da nossa planilha do Campeonato Brasileiro, né, gente? O pessoal gostou bastante por ser muito simples, né? Eu criei aqui, olha só, números aleatórios para os placares. Ou seja, se eu vier em fórmulas e calcular agora, olha o que acontece, eu simulo os resultados do Campeonato Brasileiro. Ela tem muitas coisas legais aqui, você pode dizer se o valor é real, né? Real é apenas estimativa. Você pode marcar o seu clube do coração aqui para você analisar. Olha só, marquei o Palmeiras, ele vai destacar o Palmeiras na tela. E o melhor, gente, todos os resultados lançados aqui, o que acontece? Sai a classificação automaticamente aqui, gente. Olha só que interessante. Nesse caso aqui, nem jogos, nem pontos estão aparecendo, exatamente por quê? Porque eu apaguei aqui os pontos para a gente fazer agora. Queria contar para você como que eu resolvi a questão dos pontos. E nós vamos fazer outros vídeos para falar sobre vitórias, empates, derrotas. Muito legal, porque utilizamos diversas situações avançadas, fórmulas, para resolver a planilha toda. Então essa aqui, gente, é a nossa planilha suporte, né? Configurações, onde eu lanço suportes de todo o projeto. Geralmente eu costumo fazer isso. Olha só, antes de qualquer coisa, eu criei essa parte aqui, ó, para eu saber as vitórias, né? Quantos pontos o time fez. Então, se você analisar aqui, nós temos o quê? Olha só, fórmulas, né? Eu utilizei várias funções C para saber se o cara venceu, né? Se é um empate, se é uma vitória. E tendo todos os jogos aqui e sabendo todos os resultados, olha só, se ele tem 1 ponto, ou 3, ou 0 pontos, eu consigo somar, né, gente? Então, olha só, a lógica é bem simples, é questão de soma. Agora eu te pergunto, você já conseguiu imaginar como que nós vamos somar isso? Considerando que nós temos aqui todos os times, mas não tem ordem nenhuma, e temos os times aqui também, tá vendo? Coluna de times. E nós precisamos então somar, gente. Qual que é a melhor forma de somar quando precisamos ter mais de um critério? Com certeza nós vamos utilizar a soma Cs, que é sempre perfeita para esse tipo de situações, não é mesmo? Olha só, gente, o que eu vou fazer? Eu vou somar duas somas Cs. Isso é muito interessante. Eu vou explicar por quê. Eu vou criar uma soma Cs primeiro para somar a parte esquerda aqui da tabela, né? Ou seja, quando o cara foi mandante. Perceba que aqui nós temos, ó, o mandante e temos o visitante, entendeu? Então nós vamos ter que fazer dois blocos de soma. Primeiro quando ele foi mandante e depois quando ele foi visitante. E aí não importa, né? É só somar quantos pontos ele tem. Porém tem que fazer duas vezes a soma Cs. Se você não entendeu, fica tranquilo, vai ficar mais claro. Olha só, igual soma Cs. A soma Cs, ela é uma função de soma que permite agrupar, né? Alinhar vários critérios. E ela é muito interessante e prática. O primeiro argumento que a soma Cs pede, gente, é o intervalo da soma. Então, se eu vou começar pelo primeiro bloco aqui do mandante, o intervalo de soma eu posso vir aqui, ó, na coluna C inteira e selecionar, tá vendo? Intervalo de soma, ponto e vírgula. O que ele pede agora, gente? Sempre lendo aqui o que a função vai falando. Eu quero o intervalo critério 1. O intervalo critério 1, gente, vai ser serão todos os times, tá vendo? Que eu quero como referência ali para filtrar somente o time da vez. Então, o intervalo do critério 1 vai ser a coluna B, todos os times. E o critério 1, gente, vai ser o primeiro da minha tabela, que é o Atlético aqui no caso. Entendeu? E aí eu vou fechar. Então, olha só, se eu fechar a soma C agora, o que acontece? Ele já está somando. Olha só,
ele está somando. Porém, gente, ele está somando só o bloco 1, o bloco do mandante. E eu preciso somar quando ele foi visitante também, não é mesmo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar mais uma soma Cs nessa função. Mais soma Cs, abro parênteses. Eu vou fazer o quê, gente? Intervalo soma. Óbvio, né? É a minha coluna E, que são os pontos, todos os pontos do visitante, ponto e vírgula. Intervalo critério 1, gente, é exatamente o quê? A coluna D do visitante, onde tem todos os times. Selecionar a coluna D também, ponto e vírgula. O que ele pede por último? O critério, né, gente? E o critério é a mesma coisa. Eu vou posicionar o cursor no time da vez aqui, que é o Atlético. Olha só, vou fechar a função e agora sim, ó, o Atlético não foi tão bem não, 36 pontos com essa simulação aqui, ok? Legal. Agora o que eu vou fazer, gente? Eu posso colar isso para todas as linhas? Agora o que eu vou fazer, gente? Eu posso colar isso para todas as linhas? Nesse caso especificamente, eu posso. Por quê? Porque eu peguei as colunas inteiras, gente. Lembra que eu peguei a coluna B inteira, a coluna C inteira, E inteira e a D também inteira? Nesse caso não tem problema nenhum, eu posso arrastar e vai dar certo. Se eu tivesse selecionado um range, aí eu teria que deixá-la absoluta para não movimentar. Olha só, vou dar Enter. Olha que interessante, gente. Consegui somar toda a pontuação de todos os times. Tá vendo? Exatamente como eu queria. E como eu simulei com números aleatórios, basta eu vir em fórmulas, calcular agora. Olha só, estou estimando a pontuação de cada time. Você deve estar se perguntando, poxa, mas por que aqui os jogos estão zero, né? Nenhum jogo. Por quê? Para que haja contagem de jogos aqui na tabela, gente, você precisa ter o quê? Jogos reais. Tá vendo aqui? Por enquanto está como estimativa. Então, se eu colocar assim, jogo real, ele vai pintar ali. Olha só, vou lançar todos como real. Este é um jogo real. E olha o que vai acontecer. Volto em configurações e agora sim eu tenho 38 partidas acontecidas, né, reais do Campeonato Brasileiro. E aí sim eu tenho a estimativa correta. Outra coisa que você pode estar se perguntando é a ordem aqui, né? Olha só, tá tudo fora de ordem. Na verdade, aqui é um suporte, gente. Olha só, é o suporte de configurações. Agora aqui na planilha de classificação, você vai enxergar exatamente na ordem correta. E olha só, nesta simulação aqui, o Corinthians seria o campeão brasileiro e o meu Verdão apenas em quarto. Tá vendo aqui? Muito legal, né, gente? Olha só, Flamengo foi até rebaixado nessa simulação. Difícil acontecer isso, não é mesmo? E aí, se você vier aqui calcular a planilha, ele vai criar novos resultados. E olha só, novas classificações também. Agora o campeão é o Bragantino. Então é isso, gente. Exploramos aqui mais uma possibilidade de fazer a função soma Cs, que é muito especial. E nessa mesma planilha tem um monte de coisa legal que eu quero compartilhar com vocês. São situações reais que vale a pena. E a gente cresce com situações reais, eu não tenho dúvida sobre isso. Espero que você tenha gostado, seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica ou sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.